Você tem bastante em mente, cara. Por onde quer começar? Como estou certo que vocês sabem, fui assistir ao filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Gostaria de conversar um pouco sobre isso. Talvez um pouquinho, irmão, mas acho que hoje seria mais proveitoso conversarmos sobre outras coisas. Mesmo? Vocês geralmente falam sobre o que eu quero conversar. Existe um assunto que queremos discutir mais tarde, que pode englobar melhor a visão de Mel sobre a crucificação, mas você notou mesmo o pequeno truque que fizemos com você em relação ao filme, não é? Sim, nós o estávamos observando no início do filme, para ver sua reação. Você quer dizer a citação no início, por suas feridas, nós seremos curados. Imagino que, se nós seremos curados por elas, isso explicaria por que Mel mostrou tantas. Esse é o sistema de pensamento do ego, meu irmão. Vamos falar mais sobre isso, e sobre o filme depois. Existe uma seção no curso em Milagres, chamada O Herói do Sonho. Quando chegarmos lá, também vamos discutir a paixão, e sobre como as crenças do mundo estão tão profundamente enraizadas no corpo. E falando de corpos, você sabe que aquela ideia de o amor não guarda mágoas, sobre a qual você pensou tanto, pode ser considerada como antídoto para o corpo. Como aquela lição do curso diz, guardar uma mágoa é esquecer quem és. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Você tem passado maus bocados com certas lições de perdão ultimamente. Vocês sabem disso. Por que algumas pessoas parecem tão fáceis de perdoar, e outras tão difíceis? Você tem que se lembrar de que a mente inconsciente sabe tudo. Ela conhece cada relacionamento que você já teve em qualquer uma de suas vidas. Você também deve considerar que as vidas pelas quais você parece passar são como uma dança, na qual você desempenha papel de vítima em uma e o de perpetrador na próxima. Então, um assassino nesta vida é assassinado na próxima algumas vezes pela mesma pessoa que ele matou naquela vida. Isso é verdadeiro, tanto em relação a ações quanto a ocupações. Um sacerdote nessa vida pode ser uma prostituta na próxima, e vice-versa. Na realidade, a prostituta que J salvou do apedrejamento, que não era Maria Madalena, havia ajudado J em uma vida anterior àquela. Vocês estão sempre trocando de papéis. Você pode ser um policial em uma de suas vidas de sonho, e depois, um criminoso na próxima. Ou pior, um político. Políticos têm suas próprias questões. Seja gentil com eles, e estará sendo gentil consigo mesmo. Estou tentando. Diabos, até tenho bastante sucesso nisso. Eu costumava ficar irritado quando um certo político, vou deixar que vocês adivinhem qual é, aparecia na tela da televisão. Eu reagia, e ficava aborrecido com minha forma de notar que ele estava detonando o país e o mundo. Então, um dia, ele apareceu na televisão, e comecei a reagir a ele. Aí, me lembrei da verdade, e comecei a perdoá-lo. E aí pensei, você sabe, ele nem imagina que você está assistindo. Então, quem é que está sofrendo aqui? Ele provavelmente está se divertindo. Ele não sabe que isso é uma ilusão, ele realmente pensa que é o presidente. Sim, o perdão é sempre uma dádiva que você está dando para si mesmo, não para a pessoa que você pensa estar perdoando. É você quem recebe os benefícios, tanto em termos práticos quanto metafísicos. Claro, você está agindo como um lembrete da verdade para outra pessoa. Todo pensamento tem efeitos em algum nível, e é bom para a outra pessoa também. Não que a outra pessoa realmente esteja lá. Estou falando sobre um aspecto aparentemente separado da sua própria mente. Sim, acho isso muito legal. Eu estou, na realidade, me reunindo a mim mesmo, no nível da mente, quando perdoo, estou me tornando inteiro outra vez. Além disso, se eu perdoar, não vou sofrer. E se eu perdoar depois de apenas 1 minuto, ao invés de 30, então, são 29 minutos da minha vida que não perco sofrendo. Sim. Você se lembra de como seu sogro costumava ficar nervoso quando Bill Clinton aparecia na TV? Claro que me lembro. Ele costumava até ficar vermelho algumas vezes. Ele tinha, ou que mudar o canal imediatamente, ou sair da sala. Ele sofreu durante 8 anos, e depois morreu. E eu quase posso garantir que Bill Clinton estava ótimo.
Voltando ao nosso café da manhã instantâneo de reencarnação, aqui, você parece estar sugerindo que eu tenho mais dificuldade para perdoar algumas pessoas do que outras, porque eu conheci as pessoas difíceis de perdoar em outra vida, e ainda existe algo acontecendo entre nós, sobre o que eu não estou consciente nesse momento. E eu entendo o que você está dizendo, sobre como parece que estamos reencarnando, mas realmente não estamos. É apenas uma imensa, enorme, espantosa viagem da mente. É como diz o curso, nós estamos revisando mentalmente o que já se foi. Estamos vendo nossa própria projeção, que, na verdade, está vindo da nossa própria mente inconsciente. É como quando vou ao cinema. Eu quero esquecer que aquilo não é real, quero que seja real, e minha atenção está voltada para a tela. Talvez eu comece a reagir à tela, conforme entro na história, mas não há nada acontecendo ali. A tela é apenas um efeito, e as imagens que estou vendo, na realidade, estão vindo de algum outro lugar. Se eu tentar consertar a tela, para mudar o que está acontecendo nela, não vai resolver nada. Mas, existe um projetor escondido na parte de trás. Não devo pensar nele, entretanto, ele é a causa. É de lá que o que estou vendo está realmente vindo. Se eu quiser ter poder real, então, seria muito melhor lidar com a causa, e não com o efeito. Se eu puder mudar o que está no projetor, leia-se, o filme, então, isso mudaria tudo. Mas, na vida, ou no que passa por vida, a maioria das pessoas passa todo o tempo tentando consertar o que está na tela, o que é apenas um efeito, ao invés de mudar o projetor, e o que está nele, que é a mente, e qualquer sistema de pensamento ao qual ela se liga. Os pensamentos vêm primeiro. Eu me lembro de ler sobre um médico, que estava fazendo um estudo sobre pessoas depressivas e seus pensamentos. Ele presumiu que os pacientes estavam tendo todos aqueles maus pensamentos, porque estavam deprimidas, mas, o que descobriram foi muito surpreendente. Descobriram que os pacientes estavam deprimidos, porque estavam tendo todos aqueles maus pensamentos. Muito bom! Sabe, você chega a ser coerente algumas vezes. Essa é a coisa mais gentil que você já me disse. Não conte a ninguém. A propósito, você deve usar essa analogia da causa e efeito nos filmes em seus workshops. Seus ensinamentos públicos, junto com seu primeiro livro, vão forçar outros professores do curso a serem mais precisos em relação aos ensinamentos do curso. Nesse exato momento, existem muitos deles que estão agindo de forma muito irresponsável com a mensagem do curso. Se você mostrar a eles que o que estão ensinando não é a mesma coisa que o curso está dizendo, então, eles vão chamá-lo de fundamentalista do curso. Aparentemente, um fundamentalista do curso é qualquer um que pense que se deveria seguir o que o curso realmente ensina. Vai demorar bastante para dar um fim a toda essa tolice. Sua mensagem é tão clara que os outros professores não poderão escapar dela, e terão que se adaptar, ou então, vai parecer que eles não conhecem muito bem o curso. Também tenho outra tarefa para você. Acho que nos últimos poucos anos, você se tornou um homem genuinamente espiritual. Tem toda a razão, menina. Então, nós vemos o quanto é tolo lidar com o efeito, e o quanto é importante lidar com a causa que está na mente. É lá que está o poder real. Antes de continuarmos mais um pouco com a nossa revisão, queremos ter certeza que você entende que todos os seus relacionamentos difíceis foram estabelecidos antecipadamente e que você quis tê-los. Sim, então, aparece alguém que eu prejudiquei em uma vida anterior, que eu já perdoei, e essa pessoa me faz passar por maus bocados, ou pior, e eu penso que é culpa dela. A verdade é que em uma vida anterior, eu a fiz passar por maus bocados, ou pior, e ela só está na fase de pagar com a mesma moeda. Geralmente, nenhum de nós sabe por que está passando por dificuldades com outra pessoa. Mas toda a coisa realmente foi estabelecida antecipadamente, em um script de tempo e espaço, dirigido pelo ego, no qual trocamos os papéis de vítimas e perpetradores. Você diria que isso está correto? Tão verdadeiro quanto um sonho pode ser. A razão pela qual algumas de suas lições de perdão são tão difíceis é que sua mente inconsciente se lembra do mau relacionamento que você teve com a outra pessoa. Em uma vida anterior, então, você foi programado para ter uma tremenda resistência inconsciente para perdoá-la nessa vida.
Além disso, existe a resistência para desistir da sua identidade pessoal que sempre está lá, porque o ego sente que se você praticar o perdão, será o fim. Todos têm esses relacionamentos de vidas passadas, e as memórias são inconscientes. É por isso que é muito mais difícil perdoar seus relacionamentos especiais de ódio, do que seus relacionamentos especiais de amor. É fácil perdoar seus relacionamentos especiais de amor, sua família, amigos e seres amados, apenas porque você os ama. Por outro lado, seus relacionamentos especiais de ódio, as pessoas de quem você não gosta, bem, você nunca vai perdoar esses canalhas, porque eles não merecem. Mas, você pensa que as pessoas que ama merecem apenas o bem. Então, mesmo que um membro da sua família tenha matado alguém, você estará bem lá, na sala de julgamento, torcendo para que saia livre. Entretanto, o amor e o perdão reais não poderiam excluir ninguém, eles se aplicam a todos. Eles não são especiais, mas universais. A completude deles é o que os torna reais. Sim, agora parte do que faz com que o irreal pareça possível é que você faz alguns corpos mais especiais do que outros, e isso é um truque, para que você ache alguns corpos culpados em sua mente, e projete sua própria culpa inconsciente sobre eles, que é a razão pela qual você os criou para começo de conversa. Mas e se você realmente compreendesse que aqueles corpos não são tão especiais, senão por outro motivo, pelo pequeno número deles que você e aqueles que são próximos a você ocuparam? Quantos corpos eu ocupei? Milhares deles. Você mencionou algo sobre milhares de vidas durante sua última visita na primeira série, mas isso parece uma cena horrível. Mesmo? Você gostaria de vê-los? O que você quer dizer? Segure-se na sua cadeira, irmão. Vamos embarcar em algo surpreendente. Não sei se gosto disso. Ei, esperem. Voltem um pouco. Onde está Artem? Boa tentativa, mas ainda não chegou o momento de ver quem Artem é nessa vida. Vamos falar sobre esse assunto mais tarde. Tudo bem, tudo bem. Você poderia voltar só mais uma vez? Vamos lá. Então você viu a si mesmo como parecia no passado, como Tomé, como parece no presente e como a mim mesma no futuro. Você também viu Tadeu como ele parecia no passado e como Artem no futuro. Acho que seria apropriado deixá-lo relaxar durante 1 minuto. Os corpos que você ocupa, em suas diferentes encarnações de sonho, são símbolos da dualidade. Portanto, você tem tantas vidas como rico quanto como pobre, como bom e ruim, atraente e não agradável aos olhos, famoso e obscuro, saudável e doente. E cada polaridade, dualidade e oposto no qual você consiga pensar. Nenhuma delas é real, é tudo um truque. Você é a sua própria contraparte. No final das contas, os corpos que não fizeram parte das suas encarnações também são você. Como seus próprios corpos, eles refletem os opostos de dualidade, porque simbolizam a condição da separação de Deus. Entretanto, não pode haver separação de Deus. Apenas Deus existe, e tudo mais é falso. O curso não se envolve com nada disso, para aqueles que se importam de procurar. Lembre-se de que eu já lhe falei sobre a ideia da separação de Deus. Pelo fato da sua ideia não ser de Deus, ele não responde a ela. Responder a ela seria torná-la real. Se o próprio Deus reconhecesse qualquer coisa, exceto a ideia da perfeita unicidade, então, não mais haveria perfeita unicidade. Não haveria mais o perfeito estado do céu, para o qual retornar. Como você vai ver, você realmente nunca partiu, ainda está lá, mas entrou em um estado ilusório de pesadelo. É por isso que Bill Thetford se referiu ao curso como o Vedanta cristão? Sim. Bill entendeu o que o curso está dizendo. Apenas a unicidade perfeita, não dualista, de Deus é real, e nada mais, o que é exatamente o que o antigo texto hindu, o Vedanta, estava dizendo, embora, é claro, as pessoas então o interpretaram erroneamente, da mesma forma que estão fazendo hoje, com o curso. É imperativo que você se atenha à mensagem. Não faça concessões desonrosas a ela. Um curso em milagres é puramente não dualista. Nós não queremos que aconteça com a mensagem do curso, a mesma coisa que aconteceu com a mensagem de J, há 2000 anos.
Essa é uma das principais razões pelas quais nós voltamos, ajudar as pessoas a se manterem focalizadas, incluindo você. Nós queremos que você fale isso de forma direta, e, se alguém criticar a você, ou a sua mensagem, então, depois de perdoá-lo, diga-lhe que está errado. Você tem o direito de não permanecer em silêncio. E sobre a lição do livro de exercícios do curso, se eu me defendo, sou atacado? Lembre-se de que os ensinamentos do curso são sempre aplicados no nível da mente, e nunca no nível da forma ou do físico. É por isso que esse é um curso sobre a causa, não sobre o efeito. Na sua mente você usa ideias da mente certa. Então, algumas vezes depois de perdoar, você pode sentir que está sendo guiado em alguma direção pelo Espírito Santo, em relação ao que deve ou não fazer. Isso não tem que acontecer com frequência. Você não tem que ser bombardeado com ideias inspiradas. Apenas uma ideia inspirada pode fazer uma diferença imensa em sua vida. Isso é inspiração, que vem como um efeito secundário do perdão, da mesma forma que vem como um efeito secundário da oração verdadeira. Esses corpos que vocês me mostram, que eram todos eu mesmo, o que me dizem sobre aqueles que pareciam alienígenas? O que foi aquilo? Nós lhe contaremos tudo o que precisar saber, irmão. Algumas vezes, uma encarnação não acontece como um ser humano, embora aqueles que são humanos passem a maioria, mas não todas, de suas vidas como humanos. Isso tem a ver com a forma com que o universo está estabelecido. O que é importante é que você perceba para o que serve sua vida, que é para usá-la para voltar para casa. Não vai ser fácil descrever o que acabei de ver. Não se preocupe com isso, apenas faça. De qualquer forma, eu poderia repetir um conselho, que já lhe demos antes. Não perca muito tempo tentando nos descrever, isso deveria incluir a forma que tínhamos como Tomé e Tadeu. O propósito aqui não é trabalhar com corpos. O que fazemos é usar os corpos, para ensinar a você, a irrealidade de todos os corpos, e para reforçar que, no final das contas, nenhum corpo é mais importante, ou mais real do que qualquer outro. É isso que o Espírito Santo faz, ele usa a ilusão, para levá-lo para fora da ilusão. O perdão verdadeiro, também é uma ilusão, mas ele o leva para casa. Sem ele, você ficaria preso aqui, na infeliz terra dos sonhos, para sempre. Ela nem sempre é infeliz. Isso é só um outro truque, irmão. Não estou dizendo que não é boa algumas vezes, mas, mesmo então, sem completude, sempre parece estar faltando algo. O que está faltando é sua perfeita unicidade com Deus. O universo do tempo e do espaço está destinado a encobrir o único problema, que é a aparente separação de Deus, e especialmente a única solução, que é ir para casa através do perdão. Como o curso diz, e isso é muito importante, o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Se essa é a única falta, então, todas as outras são simplesmente simbólicas, dessa primeira e única falta. Em segundo lugar, além de não perder tempo demais nos descrevendo, gostaríamos de frisar que você tomou a decisão certa ao não tirar fotografias de nós, da primeira vez em que viemos, e também de se livrar daquelas fitas, algo que você também deveria fazer dessa vez. Foi muito tentador para mim mantê-las, você sabe. Nós sabemos disso, mas se elas viessem a público, as pessoas seriam desviadas por elas. Ao invés de se focalizarem nos ensinamentos, a conversa seria sobre se as fitas eram ou não autênticas. Quem está realmente nas fitas? Já existem distrações demais lá fora. Use as fitas apenas para seus próprios propósitos de precisão, e depois, livre-se delas novamente. Se alguém não gostar disso ou achar que você não está explicando suas ações de forma adequada, então que seja. O panorama mais amplo é o mais importante. Vamos manter o foco das pessoas onde deve estar, irmão. Irmão? Vocês estão me fazendo lembrar do Havaí. Eu só estive lá 2 vezes, vocês sabem. Anime-se, irmão. Você vai estar lá mais 2 vezes no próximo ano, ou quase isso, logo que voltar da Austrália. Austrália? Está falando sério? Não sério demais, mas você vai a esses lugares para compartilhar os ensinamentos. Não posso acreditar nisso. Quando eu era criança, lugares como a Austrália bem poderiam ser em Marte.
pareciam tão inatingíveis. Bem, não são mais inatingíveis. Apenas lembre-se, quando estiver lá, que é tudo uma viagem da mente. E também, as pessoas são basicamente as mesmas em qualquer lugar. Elas podem falar de forma diferente, mas pensam de forma muito parecida. Um dia, você irá a lugares onde vai precisar de um tradutor. Espero que eles façam um trabalho de tradução melhor do que aquele programa de computador que tentamos. Aquela ideia de tomar banho com Jesus pode ter se espalhado pela Holanda. Eu preferia tomar banho com você. Vou ser gentil e fingir que não ouvi isso. Você já está assustado o suficiente por ter visto todos aqueles corpos. Sim, e, você sabe, alguns deles não eram tão maus. Que tal seguirmos em frente e economizarmos algumas vidas para as pessoas aqui? Ainda não terminamos nossa revisão dos ensinamentos. Por exemplo, falamos sobre a culpa inconsciente, que está na mente, e como ela tem que ser removida pelo Espírito Santo. Por quê? Como ela chegou lá? Você gostaria de compartilhar mais alguns de seus aprendizados conosco? Claro, desde que vocês me corrijam se necessário. Vamos dizer que existe Deus, e que Deus é perfeita unicidade. Não existe nada mais. Deus cria, mas o que ele cria é exatamente igual a ele. É um compartilhar de amor perfeito, que está além de qualquer coisa que possamos compreender, com uma mente que não é inteira. No entanto, a experiência disso é muito imensa, totalmente espantosa. De qualquer forma, existe um pensamento que parece acontecer. É um pensamento sem significado, que está encerrado em apenas um instante. Ele é totalmente insignificante. É um pensamento de separação, como seria se eu saísse por aí e criasse por conta própria? Essa ideia implica uma existência individual. Como vocês disseram, Deus não responde a isso. Ele não é tolo, e mantém a realidade perfeita e uma, mas aquele pensamento de separação faz com que algo diferente aconteça, na nossa experiência. Aqui vem a parte mais difícil: isso não acontece na realidade, apenas parece acontecer. Assim como é possível para um sonho que eu tenho à noite parecer totalmente real, esse sonho também pode parecer totalmente real, mas não é. Na verdade, outras partes do sonho são feitas, para parecerem menos reais, para que pensemos que as partes mais claras dele são reais. Isso é uma função de níveis, que nem mesmo podem existir na perfeita unicidade. Essa experiência diferente, que parece acontecer a nós, está acontecendo em um nível metafísico massivo. Vamos chamar essa experiência de consciência. Que eu saiba, um curso em milagres é o único caminho espiritual do mundo, que mostra a consciência como o que ela realmente é. O curso diz: consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. As pessoas pensam que a consciência é mesmo significativa, porque querem que o que fizeram seja importante. Então, a glorificamos, avaliamos e qualificamos com especialismo, quando ela é apenas um símbolo da separação da nossa fonte. É separação porque, para ter consciência, você tem que ter mais do que uma coisa, você tem que ter um sujeito e um objeto. Você tem que ter algo a mais, sobre o qual estar ciente. Foi daí que veio a dualidade, para substituir a unicidade. É isso o que cria os opostos ilusórios simbólicos, as polaridades e as dualidades. Então, da dualidade brota a multiplicidade, mas tudo isso é simbólico da ideia original de separação. A multiplicidade produz o caos. Mas, sob tudo isso, existem ideias básicas, e essas ideias só podem parecer reais quando você se experimenta como estando a parte da unicidade, por exemplo, as ideias da escassez e da morte. Não pode haver escassez na completude, mas, uma vez que você tem ideias como separação e opostos, então, você tem a possibilidade de todas as coisas mais estranhas aparecerem. É por isso que está escrito no livro do Gênesis: tu não deves comer da árvore do bem e do mal, pois, nesse dia, irás morrer. Bom, o bem e o mal são opostos, e, uma vez que você tem opostos, também tem a morte. Não pode haver morte no céu, onde só existe a vida eterna, mas, uma vez que você tenha opostos, então,
tem um aparente oposto para a vida, que é a morte. Ela não existe na realidade. É por isso que o curso diz, logo na introdução, que o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange, não pode ter opostos. O que tudo abrange é verdadeiro, e o que não abrange tudo, ou não é perfeitamente completo, não existe na realidade. O curso também diz, sobre sua salvação, que ela restaura a tua consciência, a integridade dos fragmentos que percebes como quebrados e separados. E é isso que supera o medo da morte. Pois fragmentos separados têm que decair e morrer, mas a integridade é imortal. Imortal, não me lembro do curso usando muito essa palavra. Você ficaria surpreso. Por favor, continue. Tudo bem. Como uma resposta à falsa condição da separação, o perdão real nega o que não é real e aceita o que é. Como J coloca em seu curso, ele nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Isso reflete o conhecimento do curso de que o que é imortal não pode ser atacado, o que é apenas temporal não tem efeito. Certo, cara imortal. Para a maioria de nós, nossa experiência de que estamos aqui parece muito real, mas, para entender por que isso é assim, temos que voltar para o nível metafísico, que agora está inconsciente para nós. Vamos ver por que em um minuto. Mas, no nível metafísico, antes do universo do tempo e do espaço ser criado, nós sentimos uma perda absolutamente terrível, e a experimentamos em uma escala que nem podemos começar a imaginar agora. Muito bom. Você precisa entender que antes disso tudo era perfeito em sua experiência. Você era totalmente cuidado, provido, não tinha problemas e nada além de êxtase. A perfeita alegria disso não pode ser traduzida em palavras. Mas agora, com essa ideia de separação, foi como se você tivesse cometido um erro gravíssimo. Foi como se você tivesse perdido Deus, o que significa que era como se você tivesse perdido tudo. A única experiência desse mundo que poderia chegar perto de se igualar com o que você sentiu naquele momento da separação original de Deus, seria se a pessoa que você mais ama nesse mundo morresse. O que acontece quando aquela pessoa morre? Vocês se separam. Você pensa que nunca mais vai tê-la de volta. É claro que isso não é verdade, porque ninguém jamais morre, mas você tem essa sensação, e parece ser assim. Isso é realmente um símbolo da primeira separação, sendo atuado dessa forma nesse mundo. E a separação original, que era de Deus no nível metafísico, faz com que você se sinta péssimo. Por causa dos opostos, que se seguem como um resultado da divisão, agora existem duas maneiras possíveis de pensar sobre tudo isso. A maneira certa, que vamos chamar de interpretação do Espírito Santo, e a maneira errada, que vamos chamar de interpretação do ego. Deus não enviou o Espírito Santo para resgatar você. O Espírito Santo pode ser chamado de sua memória do seu verdadeiro lar com Deus, o que é a parte certa da sua mente. O ego é a parte errada da sua mente. A princípio, as pessoas pensam que o curso está falando a elas como pessoas, porque é isso que elas pensam ser. Mas, o você, ao qual o curso está se dirigindo, é realmente sua mente aparentemente separada, que precisa escolher escutar o professor certo, em vez do professor errado. Isso não é fácil, porque você se sente muito mal, e o ego vai representar seus medos. Nessa nova experiência da consciência, você pensa que perdeu tudo, e o ego está mais do que satisfeito de fazer você pensar que fez algo errado. Você está nisso por causa disso, cara. Deus está muito zangado com o que você fez. Agora, se você fez algo errado, o que seria além da ideia do pecado? E, se você pecou, então, isso significa que é culpado. E se você é culpado, isso significa que será punido. Mas, nesse nível, você pensa que vai ser punido pelo próprio Deus. Isso resulta no medo de Deus, o que você ainda tem, ainda que esteja inconsciente para você. A terrível culpa na sua mente, em relação a isso, ainda está enterrada lá, mas, como a mente é holográfica, a experiência da verdade ainda está enterrada lá também. Sim, e aquela verdade dada a você pelo Espírito Santo é uma história completamente diferente. A mensagem do Espírito Santo é: qual é o seu problema? Você conhece Deus. Você sempre esteve com Ele.
Ele lhe dá tudo. O que ele já fez além de amar você? Tudo que você tem que fazer é esquecer essa ideia tola e ir para casa. Problema resolvido. O ego tem que aparecer logo com alguma ideia. Ele gosta da ideia de ter uma identidade separada. Então, ele diz: olha, você tem que ir embora, e eu tenho um lugar aonde podemos ir. O ego sabe que você está sofrendo, e que adoraria jogar isso fora se pudesse, mas você não sabe como. Então, o ego diz: se você viver comigo, vai ficar livre dessa dor terrível que está sentindo. É exatamente disso que você quer se livrar, mas você ainda não tem certeza sobre entregar-se ao que o Espírito Santo está dizendo. Então, o ego tem que lhe oferecer um bônus extra. Ele diz: olhe, se você vier comigo, então, você vai poder ser Deus. Você pode criar sua própria vida. Você vai ter sua identidade pessoal. Você vai poder ditar as regras. Você pode ser especial. Esse é o glacê do bolo. Agora, você não só vai se livrar desse sentimento terrível que tem, mas, no final de tudo, vai ser Deus. Pensei que eu estivesse fazendo a revisão. É por isso que você só estava falando um pouco consigo mesmo durante a apresentação de Artem? Ei, se eu não puder falar comigo mesmo, então, quem vai poder? Vamos explicar brevemente por que tudo isso parece tão real para você hoje. O ego tem um plano engenhoso. Quando você escolhe o ego, no nível metafísico, sobre o qual estamos falando, é como se estivesse se unindo a ele. Então, existe uma negação maciça, de tudo o que já dissemos, que está na mente. Entretanto, quando você nega algo, ele tem que ir para algum lugar. Você pensa que está escapando de algo ao negá-lo, mas não está, você realmente está só empurrando isso para baixo da superfície, e para fora da sua consciência. Isso faz com que se torne inconsciente. Então, todas as novas ideias, que não poderiam existir na completude, ideias como pecado, culpa, medo, escassez, morte, ataque, toda essa lata de vermes, são negadas, e depois projetadas para fora. Até no nível do mundo, um psicólogo vai lhe dizer que a projeção sempre segue a negação. Mas, aqui estamos falando sobre algo em uma escala incrível. Como o J coloca no curso, não reconheces a magnitude desse único erro. Ele também diz: escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus, e que uma parte de Deus foi arrancada de ti. O medo da retaliação, vinda de fora, é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda, que tem que ser projetada. Você percebe as implicações assombrosas de tudo isso? Não posso acreditar que estou indo para a Austrália. Continuando, percebemos que tudo aquilo do que queremos escapar, todas as coisas terríveis, que você pensou serem verdadeiras sobre si mesmo, que podem ser resumidas em apenas 2 palavras, como culpa, assim como o medo da punição, em retaliação pelo você acredita que vai acontecer, porque você é culpado, tudo isso é negado, projetado para fora, e visto como estando fora de você. Isso provoca a criação do universo do tempo e do espaço, começando com o Big Bang. O propósito real desse universo, embora você tenha esquecido isso, através da negação, é que você pareça ter escapado do que está sentindo, e acreditando sobre si mesmo. Agora, isso não está mais em você, está lá fora. É claro, não existe realmente um lá fora, mas parece que sim. É uma ilusão de ótica, mas feita em uma escala multissensorial, a qual vamos chegar em um segundo. O que deve ser lembrado aqui, é o que o curso diz, sobre o fato de que, ideias não deixam sua fonte. Então, sim, pode parecer que você escapou daquelas coisas, ao projetá-las para fora de você, mas é apenas uma ilusão, e, elas ainda estão na sua mente. Só não parece assim, porque foi negado, e você se esqueceu disso. Então, parece que está do lado de fora, e você se esqueceu de que, quando se uniu ao ego, você mesmo criou tudo isso. Isso traz um princípio muito importante do curso: a projeção faz a percepção. Na verdade, por que você não lê apenas as primeiras sentenças daquela parte do texto?
Certo, professor. Em que página está? 474. Logo no topo da página. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo, nada mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo, de uma condição interna. Uau! Nunca pensei desse jeito. Eu fiz o que estou vendo? Você entendeu, irmão. Mas isso não parece assim por causa de uma negação massiva. Isso também se aplica a todos os corpos que você vê, incluindo o seu próprio. O propósito do corpo é fazer com que a ilusão pareça real. Mas uma vez que o corpo é parte da ilusão, dificilmente será confiável para lhe confirmar a irrealidade da ilusão. Ele recebeu forma pela mesma decisão de se separar, através da projeção, que é o que fez toda a ilusão, para início de conversa. Você quis a separação, para que a culpa pudesse estar em outros corpos, e não no seu, portanto, fora de você e nos outros. Mas pelo fato da projeção ter feito a percepção de tudo, a causa de tudo isso ainda está bem lá na sua mente, e mentes podem ser mudadas. Como o curso diz, o resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. A ideia da separação produziu o corpo, e permanece conectada a ele. Então agora você se sente preso em um corpo, que tem que viver com todos aqueles outros corpos. Todos os seus sentidos, não apenas a visão, lhe dizem que o mundo é completamente real. Ele parece, e traz a sensação de ser totalmente autêntico. Desde o momento em que você nasce até o momento em que morre, tudo gira em torno da sobrevivência, e do sucesso do seu corpo, de alcançar conforto material, e receber amor especial. Não é preciso ser muito observador para ver que sua sociedade é louca por corpos e por conseguir sexo. Eu posso entender isso. Já fiz sexo uma vez, e foram alguns dos minutos mais felizes da minha vida. Não se esqueça de uma coisa, querido, em um mundo de dualidade, até os bons momentos têm que se tornar maus, um dia, ainda que seja meramente através da morte. Isso é assim, porque o que está realmente acontecendo aqui é a revivência da separação de Deus, vezes sem conta, de diferentes formas. É como passar um DVD da mesma coisa muitas e muitas vezes, a separação. Do jeito que J coloca na sua vida, tu apenas revives, o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. Gosto daquele Jesus. Ele realmente se atém ao curso. Então, pode parecer que todas essas coisas e pessoas estão lá fora, mas não estão. Não são pessoas reais, só parece que são. Eu fiz o que estou vendo, então esqueci. E eu quis que fosse assim, para que o que eu secretamente acredito ser verdadeiro sobre mim mesmo, aquilo que o curso chama de pecados secretos e ódios escondidos, que eu enterrei na minha mente sobre mim, em relação à separação original, agora sejam vistos nos outros e no mundo. E o que mantém toda a coisa no lugar, é o meu julgamento, e a minha condenação dos outros. Sim, exato. E tudo está planejado para assegurar que você vai julgar e condenar, e manter todo o círculo vicioso girando sob a superfície. É assim que o ego sobrevive, através da projeção da culpa inconsciente. Nunca é sua culpa. Que você não se sinta feliz e pacífico, é culpa deles. Você vê isso funcionando em relacionamentos, seja entre indivíduos ou entre nações. A menos que eles sejam um de nossos amores especiais ou aliados, será sempre a culpa dos outros, e eles nem mesmo estão lá. Não na realidade, embora certamente pareça assim, o que testemunha o quão bem você estabeleceu tudo isso logo de início. E mesmo que você realmente culpe a si mesmo, o que é que estará culpando? Apenas outro corpo, porque quando você segura sua própria mão na frente do seu rosto e olha para ela, o que vê? É um corpo que está sendo projetado. Aquele corpo que você vê quando olha no espelho, não é mais real do que os outros corpos que você vê no espelho que chama de mundo. E o mundo, e todos os seus corpos, são simbólicos da separação, e da culpa massiva, ontológica, que nós sentimos em relação a isso, a ponto de precisarmos escapar dela, através da negação e da projeção. É isso que o universo é, irmão, seu bode expiatório. Como o J diz no curso, essa foi a primeira projeção do erro para fora. O mundo surgiu para escondê-lo, e veio a ser a tela na qual ele foi projetado,
e colocado entre tu e a verdade. Agora, seu trabalho tornou-se desfazer isso na sua mente, para poder voltar para casa. O que traz a única solução, o perdão, para o único problema, a separação. Vamos falar mais sobre o perdão conforme continuarmos. Ele é muito mais importante do que a maioria das pessoas pensa, é vital que elas permaneçam focalizadas nele. O perdão verdadeiro significa que você não vai julgar e condenar outra pessoa. Não existe realmente nenhum pecado ou culpa lá fora, porque nada do que estivemos falando aconteceu, exceto em um sonho, e sonhos não são reais. Então, J o aconselha em seu curso, a não tornar as ideias do pecado e da culpa reais, nas pessoas, eventos e situações que você vê no mundo. Não chames isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim, e assim ainda permanece. Não invistas aí a culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade. E acima de tudo, não tenhas medo disso. Quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original, surgindo para amedrontar-te, apenas digas, Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. Se fosse tão fácil. Nunca dissemos que era fácil, Gary. Mas a verdade é simples. O que o ego criou, é que é complicado. E é isso que precisa ser desfeito pelo seu perdão. Quanto mais o ego é desfeito, mais fácil vai ficar para você. Você já está indo bem. Vamos explicar o perdão vezes sem conta, em nossas visitas nesse ciclo. Quando terminarmos, você vai saber o que fazer em cada situação, não apenas intelectualmente, mas de forma prática. Por enquanto, lembre-se de que, se as ideias não deixam sua fonte, então, o que você está vendo, nunca deixou a mente. Se está na mente, e se a mente pode ser mudada, então, a mente é onde está o poder real. O que transformou J e Buda no que eles eram, foi que eles não eram mais enganados pelas aparências. A ilusão existe, para fazê-lo pensar, que tem que colocar uma distância entre você e sua culpa, mas, ao torná-la real, e julgá-la, e condená-la, você simplesmente a mantém no lugar. O ego enganou você. Agora que você sabe a verdade, chegou a hora de colocar um ponto final em toda essa insensatez, e ir para casa, aonde você pertence. Você, na verdade, ainda está lá, mas isso está fora da sua consciência, embora você seja afortunado o suficiente para ter lampejos amorosos de lá. Nós chamamos isso de perdão verdadeiro, porque não é a mesma forma que o mundo geralmente pensa sobre ele, e você vai ter resistência inconsciente a esse tipo de perdão, porque o ego sente que seria o fim para ele, e preferiria matá-lo, a permitir que você o mate. Existem professores que vão lhe dizer para fazer amizade com seu ego, ou para ficar em paz com ele, como uma forma de lidar com ele. Tudo o que isso vai fazer, é mantê-lo no mesmo lugar. Além disso, se você praticar o perdão verdadeiro, que é a única maneira de sair daqui, então, o ego não vai estar interessado em ser seu colega. Como J diz, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave, para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Seu trabalho não é manter o ego no lugar, seu trabalho é desfazê-lo, através da dinâmica do pensamento da mente certa, sobre o qual falaremos depois. Como o curso diz, a salvação é desfazer. Chegou o momento de você dar a volta por cima, irmão. Não apenas para você, mas para todos os que estiverem prontos para ouvir. Você está pronto? Diabos, sim. Uma das coisas mais importantes não é tornar o universo do tempo e do espaço real. Você é inocente porque ele não é real. Não espiritualize o universo. Não espiritualize a matéria ou a energia. A energia parece matéria para você algumas vezes, apenas por causa da maneira com que você percebe a ela e a si mesmo. Você percebe a si mesmo como estando em um corpo, então, o corpo lhe diz o que sentir. Mas você deveria ser aquele que diz ao corpo o que sentir. Você não está no corpo, o corpo está na sua mente. Quando você coloca a mente em sua perspectiva apropriada, então, está se responsabilizando pela causa, ao invés de ficar à mercê do efeito. Então, você pode escolher o Espírito Santo e sua resposta em vez das questões do ego. Portanto, você será devolvido à completude.
Por causa disso, a maneira pela qual você experimenta as coisas vai mudar nesse nível, e o Espírito Santo vai cuidar do trabalho em uma escala mais ampla metafísica. Não se engane, existe uma diferença de níveis entre esse ensinamento e os outros. O resto deles mexe com as coisas, ao redor de um universo que não está realmente lá. É como mover a mobília ao redor de uma casa em chamas. Sim, pode parecer mais agradável por um instante, mas seria negar o problema real. Um curso em milagres, por outro lado, é o desfazer de tudo isso, e o retorno à única coisa que é real. Lembre-se do que dissemos até agora e integre tudo isso. Haverá mais. Use suas palestras e viagens o melhor que puder, como lições de perdão, e estaremos de volta em 2 meses.